Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ponta de Gôndola, uma série especial que foi gravada durante a Expo Agras em agosto, com o apoio de sempre da própria Associação Gaúcha dos Supermercados, e nessa série também contando com o apoio do Grupo Voo, da Girando Sol, da Dipan Gaúcha e da Pontual Autolocadora. No episódio de hoje estamos recebendo mais uma das figuras emblemáticas da história do setor de supermercados no Rio Grande do Sul, um pioneiro, uma das pessoas que acompanhou toda a trajetória de evolução do próprio setor, da Agras especialmente, esteve sempre presente, sempre participante, e é um dos pioneiros, repetindo, do interior do estado, aqui da Grande Porto Alegre, da região do Vale dos Sinos, que para mim a alegria, meu amigo gremista, um cara da melhor qualidade pessoal, um amigo de todos, que é o Augusto de Césaro, que é o presidente da Comercial Unida de Cereais, que foi a empresa precursora, que hoje administra e cuida da rede de supermercados Resul. Bem-vindo, meu amigo. Me diga uma coisa, como é que começa, Augusto, a trajetória de vocês no ramo do varejo, do mercado? Como é que foi o pai, o Augustinho, que a gente chama, foi o pai, foi o avô, como é que começa isso? Boa noite, Fernando. Eu falando agora, né, falando de ti um pouquinho, aí passa um filme muito, né, do tempo que era a linha, eu sempre falo da linha do tempo, né? Poxa, eu comecei muito novinho. É mesmo? O Longo estava me dizendo no outro episódio, dizendo assim, eu olhei no Jornal do Comércio o meu currículo e eu nem me dei conta que eu fiz tanta coisa, que eu comecei tão cedo. Eu acho que a maioria dos supermercados a gente sempre fala que a origem é familiar, tá? Pequeno armazém lá no interior. Sim, você deve ter começado lá. E dali que eu aprendi, junto com a minha mãe, que tinha um armazém na época, um armazém já era uma loja, né, que vendia, além de produtos alimentícios, também produtos, né, de roupas, sapato, e era tudo uma troca, né? Os produtores chegavam lá, vendiam os produtos e compravam as coisas que precisavam. E era tudo anotado numa caderneta, tá? Na época, nos anos, estou falando aqui em 1962, 63, imagina. Pois é, isso é uma coisa que as pessoas, que eu contei naquele primeiro livro do Boliche dos Mercados, as primeiras redes tinham uma caderneta, mas a questão não era que a caderneta, assim, tu anotava o que o freguês comprava. Tu anotava o que o freguês comprava e devolvia a caderneta para ele. Ele levava para casa. Quando ele vinha comprar de novo, ele trazia. Se ele tivesse rasgado uma parte... Não, mas ali tinha duas, cara. Ficava uma com o cliente. E mais uma conosco, com o controle. Mas era uma coisa assim muito... Que cidade era isso? Foi lá no interior de Farroupilha, Vila Jance. Vila Jance? Da Vila Jance. Então, quando começou o meu negócio foi por parte da minha avó, por parte da mãe. E o pai era um caminhoneiro, assim, quando começou, né? Então ele sempre fora de casa, porque comprávamos, então, os produtos dos agricultores, né? E ele aí vendia aqui na capital, né? E já entrava na época da Charlau, depois eu vou falar um pouquinho da Charlau, porque tinha os atacados, era muito forte o atacado de produtos, assim, de cereais, de produtos coloniais na época, né? Ele comprava o quê? O que eles produziam lá era manteiga, linguiça. Linguiça, marmelo. Linguiça não tanto, mas era marmelo, era aveia, sabe? Enfim, ovo. Produziam lá no interior da Vila Jance e ele pegava, botava no caminhão e trazia para Porto Alegre? Então, eram diversos produtores, né? E naquela época tinha poucos armazéns lá, era uma referência a loja do meu avô e da minha mãe na época. Então tudo começou... Na década de 50, é isso? 50, 52, né? Mas eu vim para Charlau em 62, tá? 63 por aí. Mas eu com 12 anos eu vim para Charlau. Então para mim, eu comecei a minha vida mesmo de profissional, de entender um pouquinho, foi na Charlau em 1964.
Tá, mas aí tu vem lá de Farroupilha, Mas com aí, o pai e a mãe, é isso? por que nós paramos na Charlau? Porque o pai, na época, parava a Charlau sempre foi um celeiro atacadista. Sempre tinha 3, 4 atacados fortes, dos produtos que ele realmente já tinha milho. Que é no meio do caminho, né? Daí ficava aí, exato. O pessoal que vem da Serra para Charlau, o pessoal que vem da... ali era o encontro da BR, na época, né? A RS encontrava na BR, ali era uma bifurcação. E então o pai sempre tinha... Que, aliás, tá bonito aquele viaduto que fizeram agora, né? Exatamente, agora mudou, a Charlau tem outra cara agora. E, então eu me lembro também, eu até esqueci de falar, trazia galinha viva na época. Não, na época. Tudo vigilância sanitária zero. Mas é o que tinha que... Se eles estiverem nos ouvindo, eles vão ficar com o cabelo em pé. Não, mas imagina tu, tá? Tu é um produtor. Onde é que tu vai vender os teus produtos, tá? Alguém que leve até onde tem um consumo maior, que era a capital, as cidades adjacentes ali, o Rio dos Sinos, né? Então ali o pai viu uma possibilidade, tipo, por que nós compramos lá e depois vendemos aqui, por que já não botar um atacado? Eu já trago produto do interior, né, que já tenho a fonte, né? E eu já vou começar, ainda também, nós somos, aí que também tem que ressaltar isso, essa família familiar, nós somos de 7 irmãos, tá? Então, eu sou o terceiro da família, então o pai dizia, bom, no interior não ia dar para todo mundo, né? Então essa visão, ele foi um visionário, tem que tirar o grande mérito que ele teve. E a mãe sempre por trás, fazendo as contas. Como diz o longo, o pai vai para o trabalho e a mãe fica no caixa. Mas é exatamente a história, sabe? Ela se repete, não tem como ser muito diferente. Então ele via uma possibilidade, daí nós acabamos comprando um daqueles atacados. Quer dizer que vocês nunca chegaram a ser da roça, provavelmente? Não da roça, o mais novo sim. Né? Nós tinha criação de porco, tinha vaca de leite. Sim, naquela época... Interiorzão bravo, sem asfalto, sem nada? Não, lá no interiorzão, lá na Vila Jância, sabe? Que maravilha. Eu me lembro que para vir para a cidade de Farroupilha, que são 15 quilômetros, eu vinha de ônibus, não tinha, sabe? Muita coisa. Essa é a história, por isso que quando falou agora, eu volto para a linha do tempo, lá na minha origem, né? Junto. E eu sempre tive muito assim, junto com o pai e com a mãe, porque os meus irmãos, depois eu tive um irmão também que virou caminhoneiro, porque o pai era caminhoneiro, sempre, às vezes em quando, né? Sim. A gente segue o caminho do... E, na verdade, quando nós chegamos na Charlau, além de ter o atacado, nós tínhamos um armazém. Um armazém que vendia, né, não tinha nada, era tudo na tulha, da concha, de fazer... A granel. Aquela concha de alumínio, né? E ainda... E o papel de... O quando nós não fazíamos os cartuchos, depois a gente descobriu o polvilho, que seria a cola, né? Então tinha... Então, isso que começou. Então, né, cola de polvilho, quem não conheceu, não viveu. Exatamente isso. Então, essa história, e aí como a família também, meu pai sempre disse, agora o atacado precisa menos gente, é uma verdade. E na linha do tempo, então, meus irmãos também foram crescendo. E o pai disse, bom, um tem que ser financeiro, outro tem que ser comercial, outro, né? Um gerente de mercado. Então, ele já tinha essa visão, ele já tinha a visão, porque ele via isso nos outros atacados quando ele vinha, né? Quando tinha aqui em Canoas também era um celeiro muito grande. E todos os filhos foram trabalhar com ele? Todos os filhos foram trabalhar com ele. Que maravilha. Dava muita briga, não? Não, até que não, porque na época a gente só era trabalho, não tinha tanta coisa para fazer. Só que tem um detalhe também, que o pai também tinha outros irmãos e o pai trouxe mais 2, 3 irmãos para trabalhar com ele também. Sim. Tá? Nós estamos falando de 1962. 62 para 63 por ali, entendeu? Quer dizer, são 62 anos. Né? Eu sempre falo que faz 61 anos que eu faço a mesma coisa. Porque aí... Claro, a gente tem que ter uma certa vontade quando as coisas aparecem, né? Então, eu começava cedo, terminava tarde, né, o seu negócio. Onde é que foi ali na Charlau? Bem ali perto da igreja? Por ali, não, ali onde que era, embaixo do viaduto. Embaixo do viaduto? Viaduto ali no lado, na frente da igreja, bem na frente da igreja, bem ali. Então, ali nós tínhamos um atacado distribuidor e tínhamos também um pequeno armazém. E o pai, olhando lá, na época, disse, não, nós temos que aumentar, nós temos que virar isso aqui de atacado para supermercado. E depois levamos o atacado aí do outro lado da Charlau, ali embaixo da Tomazetti, que até hoje tem outra loja nossa, que é o Macromix. Então, nós ficamos com o supermercado lá na Avenida Parobé, nos anos 70, e 74, nós abrimos primeiro. E passamos o atacado lá ali na Tomazetti.
E aí começou o primeiro supermercado em 1975, depois o outro em 80, enfim, daí a gente cresceu dentro da loja de supermercado. E aí... Tá, mas eu me digo assim, eram muito poucos supermercados que existiam, né? Os supermercados começaram em 53, o primeiro, que foi o Real, no final de 53, realmente em 54 começou a operar, alguma referência de São Paulo, o Sirvas, o Peg Pag, etc. E já em 1963, lá no interior, aqui em Chalau, vocês já tiveram a visão do supermercado? Mas só 10 anos depois. Ah, 10 anos depois. Ficou o armazém, né? Que a gente entendia aquele de fazer os cartuchos de polvilho e tal. Sim, sim. E secos e molhados. Secos e molhados que e tal. vendia criolina junto com linguiça, com cimento. Pesava chimia, pesava... Arame farpado. A chimia, a batata, era tudo pesado assim, né? Mas foi o começo do pequeno varejo. Né? E ali, para complementar o nosso mix, no caso, sim, nós vendíamos lenha, né? E fazia a entrega. Como é que chegava no cliente da Chalau? De carroça, meu. De carroça? Claro, cheguei na Chalau, tinha era o burro do seu Moraes, que era o nosso... E aí eu ia nas vilas, na cidade, ali... Entregar lenha. Entregar lenha, né? Com carroça e tal. No começo foi assim, cara. Depois veio a caminhonete, daí começou a andar. Então essa é a história, realmente, quando a gente fala que... Onde é que é a primeira loja? Ali na Chalau. Na própria Chalau? Ali na Chalau. E já com o nome de Unida? Unidão? Unidão, foi a primeira loja que supermercados Unidão. Porque tinha Comercial Unida, era o nosso atacado distribuidor. E é um nome emblemático, porque como eram muitos irmãos e filhos e pai e tal, se não tiver unido, não vai prosperar o negócio. Mas foi bem e assim. E aí Comercial Unida. Comercial Unida, exato, tinha os irmãos, né? Daí começou. E exatamente isso aí começou a derivar isso. O que vai Unida, Unidão? Se você contar a coisa... Porque lembra que tinha o Castelão na época, a primeira loja do Castelão? Sim, a pretensão dos caras com uma lojinha desse tamanho lá no interior da Unidão, Castelão. Não, mas no Castelão era nessa época, ele marcou época, a gente sabe disso. Grandão. Mas eu digo, como tinha o Castelão, tem o Unidão também, né? Mais ou menos foi isso, tá? Então, esse é nosso marketing na época que a gente fazia. Lembra do tamanho da loja, não? Não, uma loja pequena, uma loja de 700 metros, coisa que eu valha, coisa assim, sabe? Mas já bonitinha, arrumadinha esse mercado? Não, serviço e tal, né? Daí, mas outra coisa, Fernando, que a gente fala hoje, não tinha, assim, uma coisa muito de perecíveis, de comida pronta, sabe? Sim. Era mais commodity, arroz, feijão. E outra coisa, era uma marca, duas marcas, sabe? Um tipo, né? Por exemplo, era um detergente, né? Né? O famoso SKU, né? Exato, entende? Tudo era mais, muito mais simples. Essa era, então precisa menos espaço. O que tinha de bebida na época de cerveja, na época? Teve o seu da Moral, da Polca, da Serra Malte, né? Serra Malte. Isso aí, Antártica, Brahma, entendeu? Aí se juntaram, ficou menos um. E aí não tinha long neck, não tinha nada, mas era, né? O vinho, fiquei sabendo que o vinho era vendido só de garrafão. O Márcio Milan contou que não tinha garrafa de vinho. Era só a garrafão de 5 litros, tomava um espaço gigantesco. Tinha uma ala da loja só para empilhar os garrafões de vinho. Não, e aí as garrafas retornáveis, caixa plástica, enfim. Daí foi se adaptando, daí loja maior. Outra coisa que às vezes a gente fazia uma loja quando tinha, no nosso caso, depois a gente cresceu, no lugar no centro, mas tem na esquina, a gente queria ir para a esquina, né? Depois da esquina, né, aí aumentou, tem que aumentar a gôndola, e estacionamento, e carros, né? Era muito trabalho, né? Muito trabalho. Então, acordar cedo e abrir a loja e... Não sei se tinha fazer pão, essas coisas, mas... Não, aí já tinha o padeiro, né? Eu me lembro daí, eu vinha no meio do atacado e um pequeno armazém. Daí, montar a primeira padaria, primeiro açougue. Sim, imagina, como é que faz? Como é que faz? Aí, tu contou essa história do padeiro, não contou? É verdade, mas aí primeiro tu tem que acreditar quem vender os equipamentos, né? Naquela época de padaria, era de lenha, de forno a lenha, tinha que ter espaço para fornear, para fazer as coisas. Tinha que esquentar o forno, não tinha? Tinha fornalha. 3 horas antes, sei lá. Então esse é um começo que faz parte da história do supermercadista. Só que tem uma coisa, a gente fazia um pouco de tudo, entendeu? Compra, venda. Por que era Comercial Unida de cereais? Porque a origem era atacado. Entendi. E nós continuamos com o atacado Comercial Unida. Até hoje ele continua. Então, atacado clássico. Clássico mesmo, é um generalista, né, de marca própria, mas vende, né?
Aham. Vende cereais, né? Hoje nós temos 200 e poucos vendedores ainda, então a coisa continua num outro... Ontem nós estávamos discutindo até com o próprio Sérgio Zaffari sobre a questão do atacado tradicional diante da evolução dos atacarejos, né? Que, de repente, se o atacado tradicional teria perdido a sua função, não perdeu, não. Fernando, ele não é mais tão pujante como ele era, né? Nós mesmos hoje temos 3 negócios, né? Temos o atacarejo, né, com o Macromix, temos o Rissul, que é a parte do supermercado, e continuamos com o atacado, ainda com o CBS, com o Valore, né, trabalhando com alguma distribuição. CBS, eles adquiriram a marca CBS isso aí. E a marca Valore também, que criaram, né? Desenvolvemos em 2000 a marca. Então, é isso que faz parte hoje do nosso negócio. Mas já cada vez perde mais importância, no caso. Porque também, se tu pegar na linha do tempo, veja o que tinha de atacados. Hoje, os cash and carry começou mais com o atacadão quando chegou, né? Sim. Tinha uns Maxi, alguma coisa de Maxi e tal. E tu acaba indo para o mesmo cliente. O macro não era bem um atacarejo? O macro já era um atacarejo, mas ele... só vendia para a empresa, CNPJ. Eles tinham como é que o passaporte deles, né? Só vendia para o CNPJ. Exatamente. Né? Isso já foi um começo, isso foi em 1970 e poucos que chegou. E agora tu sabes, né? Mas vamos continuar lá atrás. Então a primeira loja foi na Charlau. Na Charlau. E aí, como é que dá o passo seguinte? Era muita gente para alimentar, né? Então, mas a gente já estava trabalhando bastante, a margem não era tão, e vamos lá, como é que vamos botar? Decide botar uma segunda loja? Onde é que Sim, bota? não, mas a gente já sabia que nós tínhamos que crescer em função dos irmãos que estavam chegando, que o pai sempre quero que vocês fiquem um gerente, né? E uma loja, e foi isso que aconteceu. Daí fomos para São Leopoldo, a loja número 2, até hoje, ali na feitoria, depois veio o Unidão 3, na época fomos do Unidão, depois aí veio outras lojas, aí veio o Sapiranga, aí veio uma loja bacana em Gramado. Gramado, Canelas, né? São lojas todas, né, antigas. E assim foi, né? De repente, aí a firma cresce, o mercado exige mais compradores especializados ou por categorias, né? Que antes eram 2 compradores, compravam um pouquinho de tudo, né? Sim. E aí uma irmã deixou de ser gerente, foi para comprar um negócio de perfumaria, de bazar, né? Aí uma outra irmã já quis ir... Aí já começa a faltar irmão, né? Aí começou a faltar irmão. Aí tem que trazer gente, né? Mas essa né? Então a gente tinha esse planejamento de ter mais lojas, né? E aí vai evoluindo. Antes da fusão com o Rissul, da aquisição, não sei, qual foi, quantas lojas chegou a ter Unidão? Tinha 18 lojas na época. 18 lojas. Mas nós éramos muito mais fortes. Tinha uma em Gramado, bem bacana, né? Até hoje está lá. Está lá? Gramado, Canela e São Francisco. Só que... Lá no final da Borges, lá, né? Exatamente, lá no final da Borges. Só que assim, né, Fernando, na época o atacado, ele era bem mais forte e tinha um peso maior para atender o pequeno e médio varejo, o mercado, o armazém ainda que existia, né? E aí, sim, né, isso faz nos últimos, sei lá, 15 anos, mas agora que concentrou muito, aí está em outras redes, né? Aí também na época também o nacional, na época era econômico, era nacional, Exotes, Real, né? Do Sul. Do Sul. Daí tu pega o interior, tinha Super César. IMEC, continua. Continua, mas não, em Santa Maria tinha o Trevisan. Trevisan, que era, chegou a ser grande, Trevi Center, lá São João. Né? Então tudo isso depois, aí o Sonai comprou, praticamente ficou uma empresa, né, maior para todas as origens dessas... Agora, fazer uma fofoca aqui, o Sonai não quis comprar o Unidão, não? Porque comprou todo mundo. Comprou o Real, comprou o Econômico, comprou os Otis, comprou o Trevisan, comprou não sei o que, não chegou, não bateu lá na porta, vocês não quiseram vender, como é que foi? A gente, não, vou crescer e tal, mas passou, né, então... Esse espírito da família, né? E a gente sabia que precisava crescer e o nosso negócio atacado também tinha um peso maior na época, né? Tinha uma época que nós faturava mais no atacado do que no varejo, isso até 2006, 2010. Mas nas primeiras lojas continuavam aquelas coisas históricas, assim, do consumidor ainda está chegando, a caderneta tinha terminado, né? Que a gente brinca, que eu contei no livro que
os primeiros supermercados foram rejeitados pela comunidade, assim, não rejeitados, mas eu digo, houve alguma discussão, mas, pô, eu sempre te paguei em dia, sempre te paguei a caderneta no final do mês, agora tu quer me cobrar à vista em dinheiro na saída do caixa? Quer dizer, assim não dá, né, tia? Não, mas pera um pouquinho, tia. Não terminou assim da caderneta. Aí veio o cheque pré-datado, cara. Ah, é verdade. O cheque pré-datado era né? Fazia um long play de cheque com os 30, 60 dias. O cara chegava a comprar Não, os cheques foi um histórico, né? O cheque pré-datado se sustentou por um bom tempo, depois da caderneta. Foi a forma que você achou no papel do cheque pré-datado. Chegava lá, lógico, daí tu já dava um limite de crédito para ele, né? Tu dizia, só pode comprar até 2.000. Até porque, outra coisa, não tinha cartão de crédito na época. Nem aceitava, às não, vezes. não tinha nem estrutura, né? Os bancos não ofereciam, né, isso, né? Então, depois o cartão veio bem depois, né? Mas o cartão... E daí cortar o cheque daqueles caras antigos, né, que não ia para banco, não quisia, sabe? Olha, foi um problema. Aí algumas lojas mais antigas ficaram, quando começou lá, então tinha clientes antigos que, agora foi me cortar o cheque. Sim. Mas daí tu foi se adaptando. E aí toda aquela questão de refrigeração, era tudo muito ainda embrionário, né? Aí eletrofrio, sei lá o quê, a empresa vinha lá e botava os negócios e tal, né? Mas era uma coisa ainda rudimentar, quase. Não, é bem menor, porque por exemplo, não tinha ilhas de congelados, né? Tinha os balcões, né? No tempo da Icon, sabe? As empresas antigas que tinham. Né? Mas é porque a indústria também não tinha tantos produtos para ver. Pega agora que tem os encartelados de fatiados, né? E vocês que faziam, não tinha essa coisa de promotor, não tinha, vocês que iam lá, empilhavam os produtos, você fazia pão de madrugada, começava a fazer e tal. Não, aí tem o padeiro, mano, né, que tem que fazer, agora a carne, por exemplo, tinha toda ela em peças, tinha que desossar tudo, deu o próprio açougueiro, né? Hoje já vem tudo frigorífico já, né? Hoje já tem um abate já, esquecendo porque o passado então... Eu não me lembro, hoje é proibido carne in natura nas redes, não? Não, continua, mas é uma opção já de você vir embalado. Bem embalado, higienizado, embalado, etc. Claro. Então, antes tinha uma câmara fria que, né, e uma outra um pouquinho de verdura, não tinha tanta, né? Tu tinha que ter uma câmara fria gigantesca, né? Mas aí botava margarina, aí sabe que algumas coisas, né, alguma manteiga que tem refrigerado, né? E a questão na época, fiscalização era a mesma que hoje, assim, os caras batiam lá e mantinham as proporções, ou veio com a questão da exigência de saudabilidade, não sei o quê, veio evoluindo, veio crescendo também a fiscalização? Veio sim, porque aí, por exemplo, uma época que não tinha tanta data de vencimento, entendeu? Isso tu até comentou, né, da Agas, né? Eu me lembro que a gente comprava um produto lá, quando que a gente ia devolver um produto que estava vencido? Acho que depois da Nestlé, por causa de leites, né? Um pouquinho mais, né? Mais uma coisa infantis. A data de vencimento surgiu, sei lá, 20 anos atrás? Uma data... Isso é verdade, né? Isso é outra coisa que as pessoas não se dão conta. Todos os produtos tinham que ser etiquetados à mão. Etiqueta então. Um por um. Né? Se tivesse 10.000 latas de leite, um por um. Depois, não tinha prazo de validade impresso nos produtos. Não tinha. Código de barra, nem pensar. Não tinha código de barra, era digitado na máquina, né, registradora, né, e a mulher errava ali, em vez de 8, botava 80. Tinha um somador que tinha, né, porque naquela época também era isento, 12%, não tinha tanto, hoje tem ST, tem 25% de ICMS, né? Retorno, não sei o quê. Retorno. Cara, fechava o carro. Se acredita? Eu nunca entendi. O cara se acredita do ICMS, não sei o quê e tal. Isso é uma verdade, sabe? Então só tinha os sumadores. Muita legislação envolvida, né? Eu sempre digo que o setor de supermercados é um setor extremamente competente e eficiente, porque é tão vulnerável, qualquer produto vencido um dia faz um escândalo, uma confusão, que até não acho que seja errado, né, a gente preservar a saúde das pessoas, mas eu digo, é um setor muito visado, qualquer coisa que acontecer...
Não, eu não estou contra. Ninguém é contra. Não, ninguém é contra do que a gente está fazendo agora, mas naquela época a própria indústria não era cobrada, né? Era pela Anvisa. É que às vezes eu vejo alguns exageros, entende? Existem exageros, né? Inclusive, uma das coisas que a Agas combateu há um tempo atrás era a atuação midiática dos fiscais, né? Que chegavam, e nem falo nos tempos do Sarney, lá dos fiscais do Sarney, eram próprios fiscais dos agentes públicos que chegavam numa loja acompanhados da imprensa e entravam e faziam uma fiscalização midiática, e a Agas combateu muito isso porque quer fazer, faz, mas não precisa estar fazendo, né? Quem era, voltando agora um pouquinho que tu falou, depois a Agas fez um belo trabalho na gestão do longo e tal, do olho da validade, como tu falei há pouco. Sim. Às vezes o Inmetro, que ia chegar lá, que fazia os pesos e fazia as datas, ele olhava pegava o CNPJ da empresa, quando faturava, independente se o produto tinha um peso muito grande de venda, sabe? Uhum. Por exemplo, tem coisas que ela perde o peso, tu pega cenoura, sei lá, eu vou contar uma historinha rápida que eu achei um absurdo, que um molinho de rabanete, sabe, na loja, não vende rabanete todo dia, ele vai perdendo o peso, então ele botou um preço. E eles sabiam, os caras da Inmetro, eles sabiam, quando ele pegava algum outro do setor, que eles iam, sabiam, né, que pô, e a multa não era pelo produto. Vamos lá, só para imaginar. Ele chegou lá e pegou um molho de rabanete que dizia que tinha 220 gramas e tinha 180. E daí, às vezes era o limite era 1% do 2 de peso. Tinha 1,5, sabe? Eles eram muito... Bom, a prova que em Metro depois, todo mundo se queixou, a própria estação dos mercados todos, as associações, mas era um absurdo o que eles faziam. Tá? Então, quando tu falou que se era mais ou menos fiscalizado, não tinha sim. Mas eram uns absurdos que eles faziam, entende? E aí, como é que foi enfrentar aquele período lá da inflação desenfreada, lá 80%, aquela confusão toda mensal? Como é que era a operação? O que vocês tinham que fazer diferente? Fernando, isso a gente se adaptou depois. Como é que foi o plano Collor, que pegou o dinheiro de todo mundo? Como é que sobreviveu? Pois é, cara. A gente conta hoje, parece que é meio piada. Ficção científica. Não tem lógica, né? Os absurdos que tinha, né? Imagina uma empresa com não sei quantas lojas na época, de uma hora para outra tem 50 mil no caixa, que se fosse hoje. Não, mas o problema na época eram os cheques predatados ainda, porque bloqueou tudo, entendeu? O que tu fazia com o cheque predatado na época? Por que repassava? Papel picado, que nem no Beira-Rio. Não, tu não podia. Não, porque não era dinheiro, caramba, né? É. Então tinha empresas que, quando era indústria, que eles tinham que fazer algum pagamento, tinham um encaixe de fazer e desovar esses cheques, mas também a longo prazo, entendeu? Sim, então, com um deságio alto. Deságio alto, e às vezes era teu giro que tu fazia, né? Porque tu já vendia a prazo, tua conta não era boleto, que tu ia no banco para descontar, entendeu? Uhum. Então na época tinha muitos cheques. Então o plano Collor foi um inferno pra gente ir, né? Tá, e a inflação de 80 e poucos %? Aquilo é absurdo, eu nunca me esqueço num dia. Não, era bom ou era ruim para o setor? O cara, de um lado era bom, porque o meu caseiro, eu, por exemplo, recebia o salário e corria para o supermercado até ali e gastava todo o salário no primeiro dia no rancho, né? Se não fazia isso, não tem, né? Mesmo que tu pegar o dinheiro e não botar no banco, não tinha, não valoriza. A única coisa que era uma norma nossa, não é querer tu subir as coisas em função do primeiro preço, assim, da primeira tabela. Mas também tu não podia descuidar o preço que tu ia comprar o produto. Senão tu descapitalizava na época. Isso eu aprendi com meu tio. Se tu tem um estoque de 100 e tu vende a 120, que o teu lucro é 20, quando ele passa a 120, tu já, né, procura no mínimo vender o preço que tu vai pagar, porque senão tu vai descapitalizar. Isso eu aprendi lá. O meu abá, que era o consultor econômico isso eu nunca esqueci, cara. Mas é uma verdade mesmo, né? Como é que é? Tu compra... Tu nunca deve vender o produto por menos que tu vai comprar. Uma inflação de 80%. Uhum. Tu pagou 80%, né?
Depois a pilha 160. Que preço tu vai vender o produto? Eu depois 96 porque eu tinha um lucro de 20. Mas Sim. depois eu vou pagar 160. Onde é que tá o caixa? Entendi. Daqui a uma semana tu vai ter que pagar o dobro. Então tu tinha que pelo menos acompanhar o preço de reposição. Sim. Essa era a lei, entendeu? Sim. De repente tem um custo médio, tu tem um estoque um pouquinho excessivo, tu comprava, né? Então tu era obrigado a cuidar assim que funcionava, cara. E quem não fazia isso, que só olhava o quanto que ele pagou e a margem que ele tem, que não interessava e quanto é que ele ia pagar, numa inflação maluca dessa, muitos ficaram pelo caminho, cara. E vocês, os irmãos continuaram no negócio? Sim. Até agora se aposentar, né? Tem um irmão que depois a gente fez a fusão, ele era financeiro, daí entrou um outro financeiro lá. Ele disse, o que eu vou fazer? Eu só sei ser financeiro, o que eu vou fazer? E o pai e a mãe acompanharam um bom período? O pai e a mãe até o fim, o pai nas obras até os últimos dias dele. Por incrível que pareça, cara, dia 20, vai fazer 20 anos que ele faleceu, mas ele até os últimos 30 dias ele trabalhou conosco nas obras, dirigindo o caminhão, dirigindo a retro e tal. Que idade? 82 anos. 82. Mas a gente sabia, ele estava meio doente e tal, mas né? E a mãe faleceu depois? Não, a mãe faleceu agora há 3 anos, com 96 anos. Que maravilha. Cara, quando tu vem do berço e tu enxerga como é que o pessoal trabalha, tu não pode... Claro, tu tem que te adaptar, tu tem que modernizar, mas as bases, né, os valores, meu amigo. E teus filhos, a terceira geração, já trabalha também? Sim. Estão tocando também? Estão tocando. E aí... sobrinho, porque nós ficamos com outro negócio, uma transportadora que, né, que a Comercial Unida ficou com os ativos do negócio e a transportadora do Unidão continua como transporte. Sim. Sim. Como transportadora. Então, eu já tenho sobrinhos. E aí, como é que foi o crescimento? Em algum momento, mesmo com todas aquelas redes lá, que eram Zafra, Real, do Sul, Jotes, o Unidão sempre se colocou bem quer dizer, cresceu rapidamente, ou digamos que não tanto, mas cresceu, né? Sim, foi naquela época, depois de 74, 75, que a gente veio até fazer a fusão em 86. Não tinha nenhuma loja em 74. Então, primeiro o supermercado tinha um armazenzinho, atacado bom, atacado que era o nosso grande forte. E aí foi, quantas lojas tinha? Quando é que foi a fusão? Foi em 2006. A fusão foi com o supermercado Rissul, que era um sucedâneo, um sucessor dos fundadores do Supermercados Nacional, que quando foi vendido para o Sonai, então eles ficaram e montaram o supermercado Rissul. E em algum momento se juntaram o Unidão e o Rissul e adotaram a marca Rissul. A partir de pesquisas feitas, adotaram a marca Rissul como marca fantasia. Mas a empresa continua a Comercial Unida, não? Não, a Comercial Unida continua lá com os ativos dela. Nós temos uma empresa imobiliária aqui da Comercial Unida. E surgiu uma nova empresa da fusão. Exatamente, que nós somos, então, a nossa holding da Comercial Unida, que tem a participação junto na Unida Sul. E quantas lojas chegou a ter antes da fusão? Ou quando da fusão? Nós tínhamos 18 lojas. Que foi em? Até 2025. Não, quando é que foi que se juntaram? Dia 2 de janeiro de 2006. Tu falou 25. Não. Tu falou até 2025? Desculpa. Vamos botar as coisas no seu devido lugar. A Comercial Unida com o Unidão tinha 18 lojas. Até 2020, até 2005. Sim. Isso, perdão. Em 2006 que a gente fez a fusão. Então juntou mais as lojas do Sul. 10, 8? Já tinham 17, 18 lojas já. Eles já apuraram. Eles começaram a primeira loja em 2000, 99 para 2000. Sim. E aí fizeram uma rede bem estruturada. E era tudo loja de supermercados? Tudo loja de supermercado. Sempre com aquela loja padrão de supermercado, dá um pouco mais de serviço, um pouco mais de mix. Sim. E até algumas lojas pequenas, depois a gente foi mudando, nós fomos até migrando elas para outro lugar, até a gente fechou algumas. Então essa é a história da da Comercial Unida e do Rissul, que começou em 2000, para não falar, 2006, então juntou. Sim, mas e eles já tinham atacado aqui também, como eles tinham atacado o distribuidor da CBS, e nós tínhamos da Valore. Né? Então eles tinham mais o peso deles era mais em atacado e nós mais em varejo.
E as sim. duas empresas, elas praticamente faturavam igual, mas Se se complementavam. mas uma mais no supermercado e outra mais no atacado. E o atacado tipo CBS continua, viu? Continua. Operando os dois, valor e também. Também, Tá? CBS também. E é interessante porque todas as redes de supermercados começam pequenas, né? Vocês não foram diferentes. Algumas aderem para centrais de compras. E vocês fizeram sempre essa vida própria e cresceram, né? Não, na verdade, nós já tínhamos feito uma central de compras que era, até tinha um nome que era Super Dia. Que era, Sim, tipo aquele negócio do pouco preço, do sul, aquela coisa lá. não, mas era Pequena- só para fazer compras, não tinha nada de. Era nós, Entendi. Comercial Unida, era o IMEC, eu não vou lembrar. Se juntaram 3, 4 mercados e fizeram, fazer me lembro. Mas Pra ganhar corpo. Como depois tinha Unisuper, depois vinha, entendeu? Isso, Como tem, isso, né? Então isso. foi exatamente nisso. Mas era tudo. Até nós locamos nosso escritório de compras, era ali no shopping, o shopping Total. Sim. Então nós tínhamos ali uma sala lá que se encontramos lá para fazer compras, vai começou a sacola, né, negociar com cartão, né, fazer algumas compras com ter escala no negócio, né? E quando a Unidão não chegou a ter lojas em Porto Alegre, não? Não, nós tínhamos de São Leopoldo. Nunca foi uma tentação fazer? Não, porque não, é por isso que Pô, vamos meter com o Zafari lá. na época tinha o do Sul, imagina, 75. Vou cutucar a onça com vara curta, tem Zotes, tem Real. Não, e Nacional também, que eles Nacional era começaram. E até por sorte, quando a gente fez a associação, isso é um fator bem legal para nós discutir. Em termos de geograficamente, o Nacional não tinha nenhuma loja até São Leopoldo. E nós nunca passamos de São Leopoldo. Não tinha Sapucaí, e eles também não sei porquê, cara. Não tinha no Hamburgo Nacional, não, nada, e vocês também não desceram, ficou ali, juntou tudo. Não, mas sabe, eu me dava bem, sempre me dei com o pessoal, e a gente não se confrontava, né? Geograficamente não tinha loja perto. Não era o Neri, né? O Neri teve aqui, era o... Não, o Neri começou depois, né? Sim. Era o Divino, seu Pedro. E nós então, por isso que nós subimos até Gramado, Canela, São Francisco. O nosso eixo geográfico, começamos em São Leopoldo, aí fomos para Novo Hamburgo, aí fomos para Taquara. Sim, mas Campo Bom primeiro. Campo Bom, Sapiranga. Taquara não. Ivoti, não. Ivoti também, tem Ivoti. E daí fomos para Três Coroas, Igrejinha Três Coroas, Gramado, Canela, São Francisco. Então no eixo, que maravilha. Né? E nós nunca confrontamos Depois quando o Rissul começou, daí sim, o Rissul em 2000, depois que eles foram para Taquara, eles foram para Parobé, inclusive a única loja nossa hoje que a gente mudou de lugar, era um pequeno Rissul lá na época, e hoje era uma loja de 600 metros, hoje tem 2.000 metros, uma loja bem legal. Nós estamos conversando com Augusto de César, que é o presidente do supermercado hoje, da rede de supermercados Rissul, o fundador da Comercial Unida de Cereais, sempre um patrocínio com apoio da Agas, que viabilizou a realização desse podcast. E nessa série especial gravada durante a Expo Agas, nós estamos contando também com o apoio do Grupo Voo, da Girando Sol e da Dipan Distribuidora. Augusto, vamos falar um pouquinho de Agas. Quando é que surge a Agas na tua vida? Como é que tomou conhecimento? Como é que surgiu essa preocupação? Porque o Augusto de César é um diretor e vice-presidente histórico da Agas, né? Durante muitos e muitos anos, talvez mais de 30, talvez não. Então... Entrou com que presidente? Entrou como representante? Como é que foi a tua... como representante, o Paulo Feijó. Paulo Feijó, 1990. O Paulo Feijó foi o meu primeiro presidente. Ele te achou lá? Como é que foi? Aí a gente sempre se conhecia nas convenções e tal. E eu ia nas convenções. A primeira eu me lembro que foi em Bento, com Moisés Miquelão. Miquelão, né?
Os encontros supermercadistas do interior. Aí que eu me lembrei, pô, que tinha o João Carlos, veio o João Carlos, presidente da Abra, tá? Para mim era um mundo à parte, né, tchê? E daí eu comecei a ir nas convenções todas, inclusive depois nas Abras que tinha. A primeira eu acho que foi no Rio de Janeiro que a gente foi, tá? E aí depois trocou o presidente, depois entrou, acho que entrou depois do Paulo, foi o do Sul, acho que foi o primeiro foi o Paulo Afonso. Não, mas antes foi o João Trevisan, o Marcelo Zafari, o Lapa. O Lapa, sim, mas tinha um Pedro Zafari. Do Sul. Pedro Zafari do Sul, que foi o criador da Convenção Gaúcha dos Supermercados em 81. Exatamente. Pois é, tu tinha 7, 8 anos de supermercado, já estava metido. Não, na verdade eu tinha 5 anos no mercado nacional, desde fosse 74 a 75. E depois eu comecei a ir e tal, e daí lógico, depois a Agas, já começaram a ter os presidentes, eu comecei a estruturar os representantes de cada. Eu entrei como representante regional, da região de Novo Hamburgo, São Leopoldo ali. Lembra quando começou? Depois, daí ao longo começou, né? Tinha os diretores, enfim, aí a gente se criou. A gente sempre fala que a gente criou uma família muito grande, entendeu? E sempre trazendo as pessoas de cada cidade, de cada região, tinha um representante que fazia parte da diretoria. Hoje, né? Na entrevista com o presidente Longo, eu coloquei para ele que é um fenômeno, né? A Agas reunir concorrentes em torno de uma mesa que parecem irmãos, amigos, todos convergem em nome da mesma causa, né? Isso é uma coisa única. Ele fez mais uma, não sei se ele colocou, tem que reforçar. Realmente eu sei que a queixa um pouquinho, porque eu estou perto de Porto Alegre, estou na grande Porto Alegre, não existia esse congraçamento mais... Agas ao meio-dia, jantando com a Agas em reconvenções regionais. Entendeu? Então, muitos não vinham, tá? E aí, parece que é só de grande, só de pequeno, né? Porque na época também, quem alguém diz, porque a Agas só tem supermercado. Não, mas é que às vezes o pequeno se constrange. O que eu vou fazer lá? Tem que ter só quem tem visão de liderança que começa a aparecer. Mas as redes, elas foram crescendo na linha do tempo, entendeu? Sim. Assim, o próprio Dalpiaz, que é um amigo nosso, pelo amor de Deus, já é o Rig, né? Sim, o Dalpiaz, o próprio lá, o Luizinho lá do Guanabara. Os Millers, Taquara. Se esquecer, me perdoe, mas depois veio o Peruso, depois veio... Né? Então esse pessoal também, tudo começou na gestão do Longo. Essa aproximação, o Longo tem grande mérito. Até porque, lógico, ele tinha um sangue do interior, né? Eu acho que ele foi lá e sentiu, embora seja de Porto Alegre, ele foi lá e sentiu. Exatamente. Então, sempre tinha aquela, vamos dizer assim, aquela preocupação, faz uma reunião, não posso... Né? Ou já receber as coisas prontas, alguma coisa, não vou discutir a mais ou não. Isso foi evolução também. Né? Em que momento tu sentiu, em que momento o Unidão passou a ser uma grande rede, assim, agora estamos bem e tal? Isso demorou quantos anos, mais ou menos? Para começar a perceber, ou foi uma coisa orgânica que não foi, quando viu, estava grande? Não, foi orgânica, né? A gente não comprou nenhuma rede, nada na época, a gente foi crescendo, mas nós fizemos um planejamento estratégico em 1995 para 1996, começamos a pensar onde é que vamos botar loja, um pouquinho mais pensado, entendeu? Não era aquela coisa em feeling, o ponto, aqui é o ponto, fazia uma pesquisinha. Não, pesquisinha a gente não fazia, mas era uma cidade que queria botar uma loja, o que tinha, né? Quem que estava instalado lá, se tinha um terreno mais ou menos, então isso foi, mas também a gente precisamos botar uma loja 2 por ano. Então, a gente começou a fazer um pouquinho mais. Porque já meus irmãos já estavam mais maduros, já tinha uma diretoria, né? Já tinha alguém que nos ajudou a fazer, já tinha um gerente. E tinha o irmão que é o financeiro, foi aquele coisa que o pai determinou e foi, que tu ficou o quê? Comercial? Fiquei comercial. Tinha o comercial, tinha o financeiro, tinha o que mais? Exatamente, eu tinha o da operação, né? O meu irmão que era da operação, que ele veio pro Ceasa no estouro, meu irmão veio no Ceasa de manhã buscar mercadoria de madrugada. É mesmo? No começo, né, tinha uma loja 2. Diretor de operações. O que o senhor é diretor de operações? Né? Na época não tem. Gerente da loja, tu vai trazer... E quando aconteceu a fusão, a partir da fusão, quantas lojas estavam na fusão e quantas tem hoje? Fernando,
Depois a gente... Aliás, hoje, no dia da entrevista, estava sendo inaugurada uma nova loja em Parobé. Parobé, dia né? 21. É, 21. É que a gente também, na fusão, a gente depois, nós compramos as lojas do Dota na época, a gente fez... Né, depois a gente foi readequando algumas lojas que estavam fora do perfil que a gente queria, entende? Loja com problema de estacionamento, problema de tamanho, outra coisa que é muito, hoje é a própria logística, na hora de chegar a mercadoria no centro, começou a ter clientes já reclamando que não chegando de madrugada, então a gente reciclou um pouquinho das lojas, então a gente não cresceu. Sim, vocês aproveitaram para fazer uma racionalização. Exatamente, né? Porque... Não estão contando com o número de lojas, né? Não é mais esse o critério. Não, o critério é rentabilidade e localização. Nós estamos ali do tempo agora, até 2028, já um projeto bem, assim, já terrenos comprados, com loja para abrir. Esse ano nós vamos abrir mais 2 lojas. E até 2027 para 28, depende de como é que também a coisa, aí vamos estar com 60 lojas. 60 lojas? Hoje estamos com 47. E quando aconteceu a fusão, tinha quantas? Não sabe bem? Não lembro. Mas... o número não aumentou tanto, que nem falou, a gente reciclou muita loja, entende? Sim. E hoje em Porto Alegre tem algumas, né? Só tem 2 só. Aquela da Cristóvão Colombo, que eu vou sempre lá, que aliás foi totalmente reformada, está linda, maravilhosa. Eles conseguiram fazer uma reforma da loja, com a loja funcionando. Só um pouquinho estão botando o piso aqui, não, está vindo o teto ali. E ficou bonita aquela loja. Nós estamos fazendo, a gente chama de retrofit. Então, das lojas, estamos fazendo a segunda loja nossa em São Leopoldo também está nessa encrenca aí. É uma verdade. Trocaram todos os balcões frigoríficos, todo o piso, toda a fachada, todo o teto, mas com a loja operando, coisa de gringo. Não vou fechar a loja 30 dias. Fazia de noite e tal. E a outra loja que tem em Porto Alegre, na São Pedro, que na enchente a gente perdeu ela toda. É verdade. Perdemos ela toda. Não é aquela loja, não era Unisup, não? Não. A loja lá embaixo, na esquina com a Farrapos, quase. Isso, Então, essa loja, ela abriu, vai fazer agora, no dia 5 de setembro, ficamos com ela quase 5 meses fechada. Entramos com a escavadeira lá, sabe, não tinham que aproveitar, porque uns balcão, né, mercadoria nem pensar, enchente foi, né? Sobrou algumas máquinas da padaria, algumas coisas mais, né, mas o resto... E aí essa loja está nova, não sei se tu foi lá, por favor, você vai olhar, porque hoje ela tem a mesma... Quando eu vou para a Arena, eu passo na São Pedro, eu paro ali. É a mesma carinha das novas agora, a gente mudou, né? Então, tu fala em termos de quantidade, a gente estamos tentando agora melhorar um pouquinho ela de espaço, de alguns setores mais resolvidos, né? Porque hoje... E o crescimento se mantém? Sim. Qual é hoje? É a terceira do estado? Terceira rede do estado, apenas atrás hoje da Companhia Zafari e da Comercial Zafari, que em função do crescimento exponencial aí do Stock Center, acabou sendo... estamos chegando próximo do nosso final. Como é que tu vê essa história da participação toda tua na Agas aí como vice-presidente, o trabalho que foi feito, essa gestão do longo nos últimos 20 anos, hein? A importância da Agas, principalmente para o pequeno e médio supermercadista do interior, como é que ela se resume? Fernando, olhando assim, hoje a estrutura né, da Agas, da parte executiva, ela beneficia todos do interior, porque o Longo conseguiu puxar todos os diretores, tá? O vice-presidente, ou está no conselho, ou ser o representante de cada região. O encontro que ele faz 2 vezes, Fez 18 encontros de diretoria, bem transparente, todo mundo participa. Exato. Ele fazia, uma família, né? É uma família, ele levava uma coisa que a gente, às vezes, assim, se eu não recebi me convidou para ir na Gramado, sei lá, se eu não tenho o hotel, eu não vou. O Longo fazia isso tudo. Isso, então, agregou muito. E lá se discutiu muita coisa. Entendeu? E ele criou os comitês tributário, jurídico, de inovação. Né? Essa coisa de capacitação. Então, eu fiz GES em 2000. É mesmo? O primeiro GES eu fiz. Que maravilha. Eu e minha irmã. De gestão desse mercado ele inventou, né? Que coisa maravilhosa. E olha, com toda a experiência do Augusto. Não, é verdade. Eu também tinha que aprender. Naquela época eu já tinha
menos supermercado. E outra coisa que tinha que ter, depois tinha que botar RH, sabe? Sim. Tem que botar marketing, Sim, né? sim. Tem que estruturar a empresa. E aí tinha todos, né, vamos dizer assim, os professores de cada área bem montagem de loja, fazer layout de loja. Sim. Porque na nossa época quem fazia layout de loja era o Miquelão com a Isabela, sabia? Ah, é? O fornecedor que as bota isso aqui, Exato, não sabia a primeira vez, né, quem era meu professor. Né? Então esse é um grande mérito, todo mundo por aprender a prova. Hoje ele fala isso e é verdade, quantos que se formaram, né? Sim, sim. Não, no total da capacitação foram mais de 52 mil pessoas, né? Então tu pode ver essas lojas dos colegas do interior, essas famílias, quem quer continuar, a Agas tinha todas as ferramentas para ajudar esse jovem a, né? Porque tem a geração, né? As coisas têm que suceder. Porque o supermercado é uma coisa recente na vida das pessoas, né? O primeiro supermercado foi inventado há 70 anos. 70 anos não é nada na história da humanidade, né? E conta a lenda, conta a história que o primeiro supermercado em São Paulo, que foi o Sirva-se, foi totalmente montado pela Steigleder, que era uma empresa americana. E aquela de CBN, é uma empresa que fazia balanças e fazia caixas registradoras, lembra? A NCR. A NCR do Brasil montou toda a parte de caixa e a Steigleder montou os balcões frigoríficos, ensinou como é que era, o que era uma gôndola, o que era, né? Qual era o fluxo. Isso aí vocês tiveram que ir aprendendo na marra. Eu te falei, eu aprendi com um fredor de padaria, né, no tempo da padaria tinha um senhorzinho também, o nome dele era Paulista, né, que na época, agora vou lembrar o nome do Eicon, me lembrei que era a parte de refrigeração, aqui Eicon. Eicon. E da padaria, poxa, agora eu não vou lembrar. Era um forno, né? Era forno, mas daí tinha que ter a maceira, tinha que ter, sabe? E hoje mudou muito, né? Mudou muito. Hoje está tudo... Tinha que fornear com uma pá para tirar a questão dos frigoríficos, a parte frigorífica, a parte da... né? Hoje é tudo carne, já vem carne embalada, já vem carne na vácuo, entendeu? Já vem os cortes que tu quer. Ainda ontem, essa semana, o Beto Misnik estava falando que tu pode hoje olhar SKU por SKU, a rentabilidade dele, está vendendo, se não está vendendo. SKU é o número de tipo de... Quer dizer, um determinado desodorante pode ter 3, 4, 5 tamanhos e aí cada um é um SKU, né? Aí ele vai lá no computador e vê esse produto não vende, não vende. Então, Fernando, a primeira loja, falando agora... Antes era no chute, não tinha estoque. Eles paravam, fechavam uma loja no final do ano para contar quantos Campari tem. 60. Quantos tu comprou? 100. Então vendi 40. Não, pode ser que tenha roubado, extraviado, quebrado. Era balanço anual, eu me lembro de fazer balanço dia 31. A questão de fiscal, tu tinha que ter todo o fiscal. Toda a parte fiscal do estoque que tu tinha, né, para contar, para fechar balanço. E nós tínhamos... Era contagem manual. Hoje eu fui com o João Carlos lá na GS1, passa um celular, numa pilha de produtos, te dá quantos produtos tem, quando foi comprado, quanto não sei o quê. Mas então, a primeira loja que nós fizemos informatizada foi em 94, lá no Portão. Em 1994. Imagina. E é recente, né? Cara, 30 anos agora, mas aí começou, né? Era o check-out e tal. E era etiqueta, né? Caixa e daí agora a gente já tem ferramentas aí, né? De fazer estoque de reposição. Aí a loja física, tu acha que continua bastante tempo ainda? Fernando, a gente falou isso ontem também, né? Vai continuar, é 7, 8, 10% que vai comprar no e-commerce, né? Mas o iFood, o resto que ir na loja, que olhar. O problema vai lá, até que tem novidades, ele pode comprar alguma coisa depois, mas a loja é um atrativo, né? Sim, ele olha e por impulso, inclusive, né? Até para novidade. Quem é que compra na internet por impulso? Tive um impulso de comprar ou só tá uma fotografia, né? Um abacate, tive um impulso. Agora, se ele vê um abacate bonito ali, eu vou pegar. Compra no olho. Enquanto eu vou na loja, vou na loja, eu gosto muito de verduras e frutas, assim, né? Às vezes eu nem vou lá para comprar uma pera, uma ameixa e tal, vou comprar.
Cara, tu passa, não, vou comprar, sabe? O olho brilha quando tem um produto. Isso vocês aprenderam, por exemplo, vocês priorizaram alguma coisa? Ah, minha loja vai ser muito boa em hortifruti, ou vai ser muito boa na padaria, ou foi meio assim, vamos fazer tudo ao mesmo tempo bem feito e tal? Como é que vocês... Porque o Unidão hoje, o Rissul hoje é uma realidade de êxito, de competência, de bons serviços prestados e tal. Não se cresce à toa. Vocês tiveram ou foi mais o feeling de fazer as coisas bem feitas? Não, no começo era ter alguns produtos, né? Que não tinha muita variável, né? Hoje não, hoje a gente já sabe quanto que a gente quer nos perecíveis. Por exemplo, tem padaria, nós temos uma central ali em Esteio, que é tem o nosso CD, que a gente leva, todo dia vai produto da padaria para as lojas. E algumas coisas a gente fabrica na loja. Então, os perecíveis a gente é muito criterioso, tá? Desenvolve, né? Hoje nós temos nós abatemos, nós temos a carne, a nossa marca de Estância Rissul, a gente abate e faz o corte e o abate lá, o abate e depois a desossa lá na cooperativa de Harmonia. Então a gente se preocupa muito com esses 3 coisas, né? Que é padaria, açougue e o pessoal busca no dia a dia, que entra na loja e compra o resto por impulso. Aliás, teve lojas que ficaram debaixo da enchente, além daquela de São Pedro? Não, ficamos com... Uma não nem abrimos ainda, lá ali no Matias Velho. Era uma loja pequena. A gente já Mas se perdeu com a enchente? Total. E outras também foram atingidas? 2 foram atingidas, mas só entrou no piso e elas ficaram 20 dias fechadas. Foi a loja da Charlau e a loja ali em São Leopoldo, ali o Macromix, ali na BR. Aliás, Macromix, quantos são hoje? 13. 13? Quer dizer que está bem, o atacarejo também é uma realidade forte. A gente já está, o planejamento vem mais alguns por aí. E as lojas convencionais são 34, é isso? 34, sim. Para fechar 47. 37 tem que ser. Então, eu queria agradecer, estamos terminando o programa, queria agradecer muito a presença do Agostinho, de César, dos supermercados Rissul, do Macromix, e oferecer a palavra para 1 minuto para suas despedidas. Tá, Fernando, foi uma oportunidade, né, porque... Ele estava dizendo, mas o que eu vou falar? Não parou de falar o tempo todo, contou histórias maravilhosas. São histórias de quem viveu, né, que consegue resgatar isso. As pessoas têm me atacado, eventualmente, em eventos. Ah, que coisa bacana aquela história, como é que eu quero... E é isso aí que é bacana, né? Eu acho que revivi um pouquinho, né? Porque toda vez que tu faz umas perguntas assim, a gente passa a história da família, como é que começou, como é que tu aprendeu. Eu acho que o importante é ter esse reconhecimento das pessoas que te ajudaram, né? E claro que cabe cada um também ter a vontade de deixar o espaço dele. Isso é a importância. Na época também, nem foi falado, mas era trabalhar durante o dia e estudar durante a noite, cara. Ah, isso é outra coisa. Né? Era direto. Hoje o pessoal estuda, daí não trabalha e tal. Mas era assim que funcionava, né? Então eu agradeço muito meus irmãos, a família, tá? Hoje todos os nossos colaboradores que estão hoje, a gente chegou aqui agora... Quantos colaboradores tem? 7.500. 7.500. Então a gente chegou hoje aí exatamente nas origens, fazer uma família. A folha maior que a do Grêmio. Obrigado, Agostinho. Agradeço muito também, espero ter contribuído um pouquinho. Continuamos juntos aí. Obrigado.